Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e o tema de hoje é radicais. Para introduzir esse assunto, vamos considerar A como um número real e N um número natural, sendo N maior que 1. A gente fala que a raiz enésima de um número real ela é indicada por essa expressão, né? Então, essa expressão a gente fala que é a raiz enésima de um número. Esse N que está aqui, a gente chama ele de índice, né? Índice, e o A chamamos de radical. E aqui o cálculo é igual fazíamos com uma raiz qualquer. Por exemplo, se o n for igual a 2, né, qual que é a raiz quadrada de 4? Que número multiplicado por ele mesmo que dá 4? É 2. Pois 2 ao quadrado é igual a 4. Sem problema, né? Qual que é a raiz cúbica de 27? A raiz cúbica de 27 é 3. Pois 3 ao quadrado é igual a... desculpa, 3 ao cubo é igual a 27. Né? 3 vezes 3 vezes 3. Qual que é a raiz sexta, por exemplo, agora de 64? Raiz sexta de 64, ela vale 2. Por quê? Pois 2 ao quadrado, pois 2 à sexta, né? Aqui é o índice. 2 elevado à sexta é igual a 64. Tranquilo, né? No caso dessa parte de radicais, temos que considerar dois casos particulares. Se o n for par, então necessariamente o a tem que ser maior que zero. Por quê? Vamos pensar caso o n fosse par e o a fosse menor de zero. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4. Qual é esse valor? Se pararmos para pensar que número multiplicado por ele mesmo dá menos 4. Poderíamos pensar menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é igual a 4, né? Menos com menos é mais. Outra opção, então, seria 2. 2 vezes 2 também é 4. Então, não há número que multiplicado por ele mesmo que o resultado vai ser menos 4. Isso falando de números reais, né? Então, o que a gente fala? Que se o A ele for maior do que zero, se o n for par, então A necessariamente tem que ser maior que zero. Porque a raiz quadrada de menos 4, ela não está definida nos números reais. Tranquilo? Se o n for ímpar, isso já não vai ter problema. Por exemplo, qual que é a raiz cúbica de menos 8? A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Porque menos 2 ao cubo vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos é mais, mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Né? Então, aqui a gente volta nessa expressão. Tranquilo? E vamos falar agora de algumas propriedades de radicais. A primeira propriedade fala que a raiz enésima de uma potência enésima, né? Então, se a gente tem a elevado a n e tira a raiz disso, o resultado é igual a a. Isso é válido sempre que o a for positivo, né? For real positivo, e o n for natural. Então, por exemplo, raiz quadrada de 2 ao quadrado é igual a 2. Né? Então, esses dois valores é como se fosse o n. n igual a 2. Tranquilo? Nesse caso, considerando o a sempre positivo. A segunda propriedade diz que a raiz enésima de uma potência a elevado a m pode ser reescrita dessa forma, desde que, uma divisão, desde que o p seja um divisor comum entre m e n. Por exemplo, qual que é a raiz sexta de 4 ao cubo? Nesse caso, a gente pode dividir o 6 e o 3 por um divisor comum. O divisor comum é o 3, né? Então, vai ficar 6 dividido por 3, 4 ao cubo dividido por 3, que é igual a 6 dividido por 3 é 2.
3 dividido por 3 é 1. Então, 4, raiz quadrada de 4, que o valor é 2. Terceira propriedade, a gente está falando de raiz dentro de raiz. Então, se a gente tem a raiz, a mésima raiz da nésima raiz de A, é só multiplicar as raízes. Então, vamos supor que a gente tem aqui a raiz quarta da raiz quadrada de 7. Então, isso vai ser a mesma coisa que a raiz oitava de 7. Tá? A quarta propriedade está falando de produto. Né? Então, se tivermos a raiz décima agora de 2 vezes 3, isso vai ser igual a raiz décima de 2 vezes a raiz aqui de 3. Né? Então, vale o produto, certo? E por fim, a quinta propriedade é a mesma coisa da quarta, só que aqui a gente está falando de na divisão, né? Que fala que a raiz de uma fração, né, é a fração das raízes, pensando assim. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 2 sobre 7 é igual a raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 7. Então, são só algumas propriedades. E o que é importante saber é o cálculo de raiz. Né? Por exemplo, eu separei aqui um exemplo, 256. Qual que é a raiz quarta de 256? Para determinar essas raízes, isso aqui eu estou só relembrando com vocês, como que a gente faz? Fatoração, decomposição em fatores primos. 256, vamos fatorar. Divide por 2 é 128, dividido por 2 é 64, dividido por 2, 32, dividido por 2, 16, dividido por 2, 8, por 2 novamente, 4, por 2, 2 e por 2, 1, certo? Como a gente está falando da raiz quarta, vamos agrupar o 2 de 4 em 4, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui vai corresponder a um 2. 1, 2, 3, 4. Isso aqui corresponde a outro 2. E multiplica. Então, a raiz quarta de 256 é 2 vezes 2, que é igual a 4. Ou seja, 4 elevado à quarta é igual a 256. Tá? Esse finalzinho aqui foi só para a gente dar uma recordada como que calcula raízes. Beleza? Então, pessoal, é isso. Bons estudos e até a próxima.